Os seres humanos não lidam com o tempo de modo racional. Por isso, quando individualizamos alguma época histórica, por meio de um nome próprio, valemos-nos de metáforas que expressam expectativas, nostalgias ou frustrações com a experiência vivida. Assim, o século XVIII foi chamado pelos iluministas de o século das luzes, porque os filósofos franceses acreditavam que vivia numa época de iluminação intelectual. Por outro lado, esses mesmos filósofos denominaram a Idade Média de a Idade das Trevas, porque interpretaram negativamente a experiência do passado medieval. A geração que viveu os horrores da Primeira Guerra Mundial cunhou o termo Belle Époque para se referir ao período que vai de 1871, com o fim da Guerra Franco-Prussiana, até 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. A metáfora da beleza expressa a nostalgia pela paz e pela estabilidade social na Europa. Belle Époque, portanto, não é um conceito histórico, mas uma representação do passado. Na verdade, nenhuma época é bela ou feia, iluminada ou escura por si mesma. Essas metáforas são apenas expressões da subjetividade humana na difícil tarefa de dar algum sentido às inconstâncias do tempo. Então, só houve uma bela época porque os europeus estavam vivendo uma época que para eles era tão feia ao ponto de levá-los à idealização do seu passado. Mas essas metáforas usadas para individualizar o tempo não são desprovidas de alguma coerência histórica. Elas são como os apelidos, só pegam se forem pertinentes para representar a identidade pessoal. Você tem que ter uma configuração corporal muito específica para receber o maldoso apelido de vara de virar tripa. Então, se os europeus apelidaram o período de 1871 a 1914 de Belle Époque, e se os americanos apelidaram a década de 1920 de os felizes anos 20, alguns motivos eles tiveram para usar essas expressões. Então, vamos entender os motivos para o uso do termo Belle Époque. O primeiro motivo é a paz. De 1814, com o fim das guerras napoleônicas, até 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, a Europa viveu, nas palavras do historiador húngaro Karl Polanyi, os 100 anos de paz. Isso não significa que não houve guerras, mas elas foram esporádicas e rápidas. As únicas guerras nesse período em que duas potências europeias guerrearam uma contra as outras foram a Guerra da Crimeia, ocorrida entre 1853 e 1856, em que o Império Otomano, a Inglaterra, a França e o Reino da Sardenha venceram a Rússia, a Guerra Franco-Prussiana, ocorrida entre 19 de julho de 1870 a 10 de maio de 1871, na qual a Prússia derrotou a França, garantindo assim a unificação alemã. A relativa paz na Europa ocorreu à custa dos outros povos. A partir da metade do século XIX, os europeus fizeram muitas guerras imperialistas. Tropas francesas invadiram o México, tropas inglesas derrotaram os chineses nas Guerras do Ópio e os colonos holandeses na Guerra dos Boers. A Itália tentou, sem sucesso, invadir a Etiópia. A exportação da guerra para regiões distantes da Europa deixou até uma memória idílica das forças militares, como relata o historiador Éric Robesbal. O aspecto mais familiar dos exércitos para os habitantes não militares da Europa entre 1871 e 1914 era provavelmente a onipresente banda militar, sem a qual era difícil imaginar os parques e os festejos públicos. O segundo motivo para uma visão nostálgica do período anterior à Primeira Guerra Mundial foi o progresso tecnológico que alterou o estilo de vida das classes médias europeias. O livro O Orfeu Estático na Metrópole traz um depoimento de um francês, um tal de Raymond Lévy, que enumerou as inovações tecnológicas que ele viu surgir. Aos 14 anos, em Paris, onde eu havia nascido, eu já tinha visto o nascimento do telefone, do aeroplano, do
do automóvel, da eletricidade doméstica, do fonógrafo, do cinema, do rádio, dos elevadores, dos refrigeradores, dos raios-x, da radioatividade e, não menos importante, da moderna anestesia. O que é mais surpreendente é que Raymond foi extremamente modesto em sua avaliação. Ele deixou de fora as linhas de montagem, os transatlânticos, as motocicletas, os modernos fogões a gás domésticos, os sistemas de aquecimento, a máquina de costura, o aspirador de pó, as máquinas de lavar roupa, as instalações sanitárias, o concreto armado, os alimentos enlatados, os refrigerantes gaseificados, os sorvetes industrializados, a aspirina, as lâmpadas elétricas, as máquinas de escrever, as máquinas de calcular, a caixa registradora e a montanha-russa elétrica. As novas tecnologias que apareceram nesse período ainda hoje são a base do nosso estilo de vida. Imagine um mundo sem eletricidade, avião, automóvel, sorvete, refrigerantes, analgésicos, vaso sanitário. A mentalidade europeia também mudou. Foi nesse período que a visão acelerada do tempo, uma das principais características da modernidade, tornou-se comum. Houve aceleração da produção industrial com a adoção das linhas de montagem por Henry Ford, que revolucionou a produção, barateando os custos e possibilitando que o Ford T se tornasse um produto de massa. Houve aceleração da velocidade dos meios de transportes. Quando surgiram as primeiras ferrovias, no início do século XIX, os ingleses fizeram experiências, usando cães, para ver se a estupenda velocidade de até 60 km por hora não iria explodir o cérebro humano. No início do século XX, as motocicletas, os carros, os aviões, os bondes elétricos, os navios motorizados possibilitavam uma velocidade bem maior, reduzindo sensivelmente os tempos das viagens. Só para você ter uma ideia do efeito dessa aceleração, uma carruagem leva em média 8 horas para percorrer 30 km. Um automóvel a 60 km por hora gastaria apenas 15 minutos. Foi esse fascínio pela velocidade que levou Filippo Tommaso Marinetti, o autor do Manifesto Futurista de 1909, a exaltar a velocidade e os automóveis. Ele disse o seguinte: "Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que corre sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samotrácia." Só o espírito da época explica o fato de alguém dizer que um carro fumacento é mais bonito do que uma estátua grega. Houve também a aceleração dos esportes, quando o cronômetro passou a ser cada vez mais utilizado para marcar o tempo das práticas esportivas. Agora, o atleta não disputava apenas contra o outro atleta ao seu lado. O seu objetivo era vencer o tempo, seja a sua própria marca ou a marca histórica de outros atletas. A aceleração do tempo não ficou restrita aos esportes. A própria vida cotidiana ficou mais acelerada ao integrar-se a um tempo cronometrado nacional. E isso se iniciou com as estradas de ferro. Antes de serem integradas por estações ferroviárias, cada localidade tinha o seu próprio tempo. Se o relógio da torre da igreja estivesse alguns minutos atrasados ou adiantados, não faria nenhuma diferença para os compromissos locais. Mas a linha férrea integrou o tempo das várias localidades, que tiveram que ser sincronizados um com os outros, a partir do horário de chegada e saída dos trens. Iniciou-se um processo de sincronização temporal que mais tarde transformaria o mundo numa aldeia global. Houve a aceleração na percepção dos movimentos oculares. O ato de avaliar a velocidade de um carro antes de atravessar uma rua exige uma aceleração da percepção dos movimentos. Hoje isso é banal, mas muitas pessoas morreram atropeladas com o advento dos automóveis porque ainda não assimilaram o estilo de vida acelerado das metrópoles modernas. O próprio cinema,
uma das novidades mais marcantes da Belle Époque depende da aceleração de imagens fixas, os fotogramas, exibidos um após o outro, garantindo a ilusão de movimento, como no filme francês A Viagem à Lua, de 1902. As danças se tornaram aceleradas. O ritmo compassado da valsa foi gradativamente substituído pelo ritmo frenético do cancan. O cancan foi uma febre nos cabarés franceses, dançado principalmente sob o som de Galope Infernal de Jacques Offenbach. Acelerada era também a dança de Isadora Duncan, uma das artistas mais glamourosas da época. Para manter o ritmo acelerado desse estilo de vida, só consumindo muita bebida energética. Foi nessa época que o café, o chocolate, o chá, importados de regiões distantes, tornaram-se muito consumidos na Europa. Enfim, a Belle Époque foi uma época de uma relativa estabilidade social e de muita inovação tecnológica e mudança cultural. Mas a sociedade europeia se sentia entediada, doida para viver uma grande aventura, a aventura da guerra. Esse tédio com a paz pode ser visto na filosofia de Nietzsche, que afirmou: a guerra santifica todas as coisas, ou no próprio manifesto futurista, que considerava a guerra a única higiene do mundo. Por isso, os jovens marcharam entusiasmados, cantando seus hinos nacionais para atenderem ao chamado da guerra. Contudo, a guerra trouxe morte, fome, revoluções, inflação. Depois, com saudades da paz, os europeus interpretaram a experiência do seu passado como uma Belle Époque. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.